Sejam bem-vindos à nossa videoaula do eletrodo ao traçado. O SG de cães e gatos começa no registro, pois sem um registro adequado, não existe eletrocardiograma confiável, tampouco uma interpretação de qualidade. Por isso, o intuito dessa aula é mostrar as técnicas que fazem a diferença e que é o alicerce para a elaboração de um laudo, digamos, preciso. Então, uma boa técnica para se registrar o eletrocardiograma é fundamental para o êxito da análise. Pois, quando o médico veterinário não domina essa técnica, é um dos principais motivos, por incrível que pareça, da desistência de continuar registrando os traçados, além de seguir aprendendo a eletrocardiografia. Portanto, vamos começar com os eletrodos. Sim, também podemos chamá-los de nossos conectores. Eles devem ser feitos do mesmo material e ter o mesmo tempo de uso. Se houver necessidade de trocar algum conector, é melhor trocar todo o conjunto ou, às vezes, até mesmo o cabo. Sobre os clips do tipo jacaré. Eles são muito bons, prendem-se firmemente à pele, possuem uma boa superfície de contato para o registro e não causam desconforto aos animais. Mas é necessário, se for necessário, o caso, também pode ser diminuído um pouco a tensão das suas molas, o que na maioria das vezes não há necessidade. Bem, sobre a colocação dos eletrodos. Iniciando no plano frontal, ok? Os conectores devem ser colocados diretamente na pele e, de preferência, nas regiões onde há menos pelo possível. Né? Sobre a questão de fazer tricotomia, olha, dificilmente a gente tem essa necessidade, pois se nós usarmos, por exemplo, nos membros anteriores, acima do olecrano, nesse aspecto caudal, essa região, tá? E também nos membros posteriores, na região dos ligamentos patelares, né? Seu aspecto anterior, nesse local, são regiões que normalmente existem poucos pelos e é bem aceitável e o registro sai muito bom. Tá, e se o cão não tem um dos membros? Essa é aquela pergunta. O que eu faço? Pessoal, os membros funcionam como uma extensão elétrica, ou seja, eles são fios condutores, porque existe o chamado triângulo de Einthoven, né? Que ele é a base da eletrocardiografia. Então, as pontas do triângulo, elas simbolizam aqui, por exemplo, cada membro. Então, se nós colocarmos o eletrodo nessa ponta, ou nessa, ou nessa, ou nessa, em qualquer lugar, por exemplo, de um dos membros, a leitura é igual, não vai interferir absolutamente nada. Para uma melhor condução, nós devemos utilizar ou o gel condutor, né, ou então um álcool, mas de preferência a 92 graus, porque ele tem menos quantidade de água. Tá? Então, a condutibilidade é melhor. Ou então até uma solução fisiológica misturada, né, com o próprio álcool em partes iguais, também é uma alternativa. Eu procuro utilizar, eu gosto muito do álcool a 92 graus. Bem, preparo dos animais. Vamos lá. Os nossos pacientes que sofrem contato humano, né, para poder fazer o registro do eletrocardiograma, a menos que o cão seja muito debilitado, né, ele deve ser posicionado em uma mesa de preferência com uma superfície não condutora de eletricidade. Veja, nesse caso, né, é uma maca hospitalar e que não é uma mesa assim de condutibilidade alta, né? E ainda, se possível,
isolada do chão por pés de borrachas, para reduzir aquelas interferências galvânicas que podem ocorrer. Caso o ECG deva ser realizado com o animal numa mesa de metal, então o que nós sugerimos? Cobrir sua superfície, como é nesse caso, isso aqui é uma mesa de metal, coberta, uma superfície com um tapete de borracha. Bom, e de preferência não fino. Outra coisa importante, vejam aqui como quem está segurando o paciente está tendo aqui o mínimo contato, ok? Com suas duas mãos e de preferência sem encostar na mesa, se é uma mesa de metal principalmente, justamente para não aumentar a condutibilidade elétrica. Bem, com relação à posição dos animais, existem várias, tá? Mas, digamos, a mais comentada, a mais explorada nos papers é a posição de decúbito lateral direito. Bem, ela tem seus prós e seus contras, tá? Por exemplo, ela dificulta a colocação e, às vezes, até a manutenção de eletrodos que possam ser colocados no hemitórax direito. Por quê? Porque eles estão embaixo do cão, né? Além disso, tem uma maior superfície nessa posição, uma maior superfície de contato do cão com a mesa e também uma maior superfície de contato com quem está manuseando o animal para ele ficar parado, ok? Além de tudo, o eletrodo preto, né, que é o nosso terra, ele está diretamente em contato com a mesa. Principalmente se a mesa for de metal, teremos mais problemas ainda. Mas é uma posição que é das mais, a mais, assim, comentada, principalmente indicada, por exemplo, né, nos artigos e nos papers, né, que tem sobre a eletrocardiografia. Bom, uma outra posição é a posição em estação, ou seja, em pé, ok? Bem, normalmente é uma posição menos estressante para os cães. Por quê? Porque eles não precisam ser tombados, né? Tem cães que se estressam somente por isso. Além de tudo, é uma posição ideal para cães e gatos que apresentam, por exemplo, dispneia, ortopneia, por exemplo, no caso do edema pulmonar. Nós não vamos tombar o cão para fazer um ECG em decúbito lateral direito. É um risco muito grande. Outra coisa também, é uma posição interessante para os cães que têm dores articulares, musculares, principalmente os idosos, né? Em que eles, assim, ficam temerários com uma manipulação. E também nos cães bravos, não é? E nesse caso, dessa posição em pé, há uma menor superfície de contato com o paciente, veja também, né? Segurando apenas com, por exemplo, duas mãos, né? Uma em cada lado do pescoço, normalmente é suficiente para contê-lo. Existe também a posição de decúbito external. É uma posição que os gatos se sentem bem confortáveis, né? E é uma opção também para os cães que apresentam o quê? Dispneia e ortopneia. Bem, então a influência da posição dos animais no eletrocardiograma. Vamos lá. Antes de selecionar uma posição, devemos compreender as necessidades do nosso paciente, analisar sua condição clínica. Se o cão for muito agitado, qualquer posição, principalmente se for um ECG pré-cirúrgico, né? Então, dentre as posições mais utilizadas, nós temos aí o decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, que não é tanto usado, praticamente não usado, decúbito external e o animal em estação ou em pé.
Bem, é de consenso que os resultados obtidos em cada posição apresentam pequenas diferenças na amplitude das ondas, ou seja, impactando em pequenas variações nos eixos das ondas P e do complexo QRS, tá? Quando analisamos as derivações do plano frontal. Porém, o intervalo PR, o intervalo QT, a duração do complexo QRS, o ritmo cardíaco, normalmente é o que nós mais procuramos no eletrocardiograma, a frequência cardíaca, possuem o mesmo valor. Não muda absolutamente nada em qualquer das 4 posições avaliadas. Por exemplo, esse aqui é um eletrocardiograma de uma cadela sem raça definida, de 12 anos, assintomática, não cardiopata, né? Então, vejam aqui, no ECG de cima, tá? Nesse ECG daqui, entre essas marcações aqui, né? Então, foi feito em decúbito lateral direito, ok? E o ECG de baixo, entre essas duas marcações, com a paciente em estação. Vejam que muda muito pouca coisa. Se for ver bem mesmo, há uma discreta mudança do eixo das ondas. Veja aqui, em decúbito lateral direito, os eixos tanto de P quanto do QRS estão entre 60 e 90 graus. Veja aqui que tem uma onda P negativa aqui, um QRS negativo, tá? Com um D1 positivo e ABF positivo, eixo entre 60 e 90 graus. Tá? Mas aqui embaixo, com o cão em estação, né, de pé, o que está mudando é apenas o eixo da onda P. O eixo da P está aí a 60 graus. Veja que está aqui piso difásico, né? Enquanto que o eixo QRS permanece de 60 a 90 graus. Qual o impacto disso na clínica, na prática, no laudo? Pouca coisa, porque em ambas as situações o eixo se encontra dentro da faixa da normalidade. O mesmo ocorre com os gatos, né? Vejam que esse gato aqui é de 2 anos de idade, 5 quilos, assintomático. Esse aqui registro em decúbito lateral direito, né? Nós vamos ver aqui o eixo da onda P a 90 graus, ok? Vemos aqui que aqui está praticamente isodifásico, em D1, ok? E o eixo do complexo QRS a 60 graus. Aqui aparece a onda P, mas o complexo QRS agora é ele que está isodifásico. Mas aí com o mesmo gato em decúbito external, os gatos gostam muito, né? O eixo da onda P se encontra a 60 graus, está isodifásico aqui, né? Enquanto que o eixo do complexo QRS está a 30 graus. Houve uma pequena alteração? Sim. Porém, ainda dentro da faixa da normalidade para os gatos. Ok? Conclusões. O ideal seria definir somente uma posição para o registro do eletrocardiograma, mas na prática clínica isso não funciona. A gente sabe, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática não dá certo. Ou então padronizar as medidas para cada posição utilizada. Dá mais trabalho, mas seria o ideal. Devemos estar cientes que ocorrem pequenas variações, né, em cada uma delas, porém não justifica a polêmica, por exemplo, de ficar preso a uma delas, uma das posições, ou a obrigatoriedade de ficar o cão em decúbito lateral direito, ou de pé, ou seja lá de que posição, né? Principalmente porque praticamente nada muda com relação às arritmias. Caso contrário, tornaria impraticável
a eletrocardiografia na prática clínica. Bem, falando um pouco das derivações pré-cordiais, né? Elas muitas vezes ratificam o achado do plano frontal, e, em muitos casos, ajudam até a definir o diagnóstico. Sempre que possível, é interessante registrá-las. Porém, há casos em que podemos suprimi-las, né? As derivações pré-cordiais em alguns pacientes. Por exemplo, quando o corpo é muito agitado, quando ele é assintomático ou sem alterações do exame físico, dos check-ups, no pré-cirúrgico, né? Principalmente quando os cães são assintomáticos, não é verdade? Então, às vezes, nós registrando apenas o plano frontal, muitas vezes já é lucro, em vista de um paciente difícil. Vejo que nesse cão, esse cão, ele pré-cirúrgico, né? Ou seja, pré-cirúrgico, não aceitou nenhuma posição, a não ser no colo da responsável, né? Ainda teve um outro cão ainda, que eu não tenho foto, porque foi muito rápido, né? Ele só conseguimos fazer o registro ele nas costas da responsável. Ela abaixou, ficou abaixada e ficou nas costas. Saiu o eletrocardiograma? Saiu. O mais importante é isso, tá bom? Agora, caso o traçado apresente alterações importantes, seja na posição que for, aí sim, a gente deve repeti-lo também com o registro das pré-cordiais, ok? Temos que dar um jeito aí, vamos ver a melhor forma que podemos fazer. Bom, pessoal, é importante a gente dizer para vocês que, para quem se quiser aprofundar sobre esses e outros assuntos da eletrocardiografia, a gente tem uma grande oportunidade, né, que seria o nosso curso online de eletrocardiograma, com mais de 14 horas de duração. E vejam, é uma grande oportunidade porque está ganhando aí, né, o livro, nosso livro aí, de tratado de eletrocardiografia, o mais novo, né, aí com mais de 800 páginas e absolutamente é uma literatura que é um complemento a qualquer curso de eletrocardiografia. Bem, mas vamos lá. Opções de sistemas de registros pré-cordiais em cães. Bem, existem algumas. Já a mais antiga, né, a de Lenick, modificada por Edgware e Patterson, que é aquela que nós usamos 4, ou usávamos, né, porque é a mais antiga, né, 4 pré-cordiais, tá? Então, nós temos aqui em V1, o eletrodo é afixado no 5º espaço intercostal, junto ao externo, do hemitórax direito. V2, que seria aqui já no hemitórax esquerdo, né, no 6º espaço intercostal, junto ao externo. V4 também no hemitórax esquerdo, só que daí no mesmo 6º espaço intercostal, só que mais acima, ok? Junto na junção costocondral. E por último, também o V10, né? Que seria colocado aqui, nessa região aqui em cima, do dorso do cão, né? Na altura do 7º processo espinhoso da vértebra torácica, né? Dorsalmente. Bem, então esse seria o registro esperado para esse tipo de sistema pré-cordial, tá bom? Aqui em cima D1, D2, D3, né? AVF, AVR, AVL, AVF, que é do plano frontal, e aqui as pré-cordiais, que é V1, ou também chamada de RV2, V2, V4, e aqui em cima a V10, ok? Bem, existe aí um sistema pré-cordial de Wilson, que foi modificado por Krauss e colaboradores, onde nós temos aqui o registro das pré-cordiais nesse sentido aqui. Vejam, no hemitórax direito, essa aqui seria toda que está no hemitórax direito, né, na altura do 5º espaço intercostal, no costo external,
na região costo-external, né? E depois já todos os outros no hemitórax esquerdo, né? Os eletrodos todos no sexto espaço intercostal, iniciando aqui na região costo-external e indo até a altura, mais ou menos, a altura do acrômio, aqui escapular. Todos equidistantes. Ok? Bem, na realidade, isso aí, de repente, é uma cópia de como que é na medicina, né, e na eletrocardiografia humana, porque seria da mesma forma. Um eletrodo no hemitórax direito e os outros mais ou menos em linha reta, praticamente equidistantes. Mas aí, se nós fizermos o registro, já em cães, no registro de um cão, veja aqui, em V1 vai sair mais ou menos um complexo. Pode ser isodifásico, às vezes até negativo, mas a questão é, de V2 a V6, não mudaria muita coisa no registro. Vejam, se a gente for analisar os complexos QRS aqui, em todas essas derivações, é praticamente igual. Eu não sei o que pode contribuir para a gente, né, no sentido de uma análise interessante do coração dos cães. Então, é assim que aparecerá nos cães. Tá? Então, nesse caso, com esse tipo de sistema, além de ter apenas uma derivação do lado direito, né? Porque o coração do cão é mais verticalizado que o coração dos humanos, né? Então talvez talvez não justifica, na minha opinião, uma derivação a mais do lado direito. A morfologia dos complexos QRS nesse tipo de sistema aqui parecem, assim, do lado esquerdo, parecem todas praticamente iguais. Além disso, fazer o registro com essa técnica torna-se um problema. Vejam como todos os eletrodos estão assim, bem próximos. Esse aqui é um cão de 10 quilos, né? Existem cães menores até, né? Então, quer dizer, principalmente nos cães de raça pequena e nos toys, né? Nos filhotes, que ficam, os eletrodos ficam muito um perto do outro, né? Nos gatos, né? Então, eles, além de ficarem próximos, eles podem encostar um no outro também, principalmente porque os cães se mexem, né? Não é como os humanos que fica parado aí, não é? Enquanto a gente registra seu eletrocardiograma. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Bom, existe um outro sistema pré-cordial, que foi denominado de Philips, porque foi uma idealização minha, né? Em que eu praticamente uso o primeiro sistema, aquele de Lenick, e acrescento duas derivações. Uma, que é a RV4, que é a outra derivação do lado direito, porque o coração do cão é mais verticalizado, que na minha opinião justifica, né? Pode ver que ele é exatamente diametralmente oposto a V4, né? Então seria uma derivação espelho de V4. E também eu gosto de usar a derivação V6, ok? Que seria uma derivação que seria equidistante aí de V10 e de V4. Ficaria assim mais ou menos parecido comparando essa radiografia, esse tipo de análise do coração do cão falando eletrocardiograficamente falando. Bem, aí no cão, na prática, ficaria dessa forma. Esse aqui é o lado direito, né? Então seria RV4, V1 do lado direito e do lado esquerdo, né? De baixo para cima, V2, V4, V10 aqui em cima e V6 entre os dois. Né? Então, ficaria o registro dessa forma. Não muda absolutamente nada o plano frontal, tá? Mas no plano horizontal, a gente poderia ver, por exemplo, que RV4, está vendo? Duas derivações, a do lado esquerdo e também V1, né? Duas derivações já analisando o coração do lado direito. Né? Em contrapartida, teríamos mais 3 derivações do lado esquerdo, analisando, né, o coração por esse ângulo, e também teria a V10,
que seria essa derivação no dorso dos cães. É uma opção também para registro das pré-cordiais. E eu gosto muito desse sistema porque ele permite esquematizar uma evolução melhor assim, dos complexos QRS no plano horizontal. Vejam aqui, então aqui é V4 negativo, V1 já com uma tendência a já querer mudar, né? Muitas vezes a gente pega uma V1 aí isodifásica, né? Mudando do lado esquerdo, digamos, eletrocardiograficamente falando, do lado esquerdo, direito para o lado esquerdo, mas aí em V2 e V4, né? Já temos aqui uma R maior, que significa, né, a predominância do lado esquerdo do coração. V6 já vai diminuindo um pouquinho mais a dominância e V10 termina aqui, na maioria das vezes, com o complexo isodifásico. Eu acho que tem uma melhor noção da evolução dos complexos QRS, mas, repito, é uma alternativa. Tá bom? Mas a pergunta é a seguinte, tá bom, e se eu tiver um eletrocardiógrafo com apenas uma derivação precordial? Como nesse caso, aqui nós temos aqui, tá vendo? Os quatro eletrodos do plano frontal e apenas uma derivação precordial. Existem muitos eletrocardiógrafos que são assim, tá? Então a gente escolhe, ok? Por exemplo, nesse caso, sugere-se colocar no hemitórax esquerdo, mais ou menos na altura de V4, né, porque tem uma análise aí melhor do coração. Porque, nesse caso, é a pré-cordial que melhor explora a atividade cardíaca. Bem, falando agora de contenção farmacológica, a famosa sedação. Então, todos os sedativos, é importante nós sabemos, todos os sedativos e tranquilizantes têm efeitos sobre o coração e ou sobre o sistema nervoso autônomo e alteram a geração e a condução do estímulo, interferindo, sim, no nosso eletrocardiograma, né? Então, se houver necessidade do uso de tranquilizantes, o ECG deve ser interpretado levando-se em consideração a ação da particularidade de cada fármaco, porque todos já agem no coração, de uma certa maneira, ok? E no sistema cardiovascular. Então, nós temos que tomar cuidado com isso daí. Então, a minha opinião, deve-se evitar ao máximo qualquer contenção química antes do registro do eletrocardiograma, principalmente quando se investigam as arritmias cardíacas, né? Então, ocorre justamente o contrário. A gente deve fazer um eletrocardiograma antes de sedar um paciente, ok? Porque isso interfere sobremaneira, principalmente quando nós estamos pesquisando algumas arritmias, ou alguns defeitos de condução, ou alguns transtornos de condução. Veja o exemplo aqui, em A, né? Isso aqui é o traçado de um cão registrado durante a avaliação pré-operatória. Tá ok aqui, ó. Durante a avaliação pré-operatória. Tá bom? Em B, 20 minutos após o emprego de xirazina. Então, veja bem, já começou a apresentar uma bradicardia sinusal e alterações aonde? No intervalo PR. Veja esse intervalo PR não é igual a esse intervalo PR. Veja que o intervalo QT tem alterações na própria morfologia da onda T, comparada a onda T com essa outra onda T, alterações na repolarização, então, ventricular e também na repolarização atrial com esse segmento ST, ok? Então, é importante a gente sempre ter ciência desse fato. E o mais importante, a sedação interfere diretamente na avaliação real do sistema nervoso autônomo, que é o que nós estamos procurando muitas vezes no pré-cirúrgico, né? Que é aquele balanço entre o simpático e o parasimpático. Vejam aqui nesse gráfico de Lorenz, né? Analisando, a gente pode analisar, por exemplo, aqui o que tem de parasimpático em detrimento do que tem de simpático. E a sedação interfere sobremaneira, né? Esse equilíbrio dificulta a nossa análise, principalmente para o paciente pré-cirúrgico.
Bem, falando um pouco aí de artefatos, também denominado de ruídos, bom, são problemas técnicos ou operacionais causados, causando distorções, deflexões ou imperfeições nas ondas do traçado sem relação com a atividade cardíaca, ok? Então, essas anormalidades podem interferir na leitura do traçado, sim, muitas vezes mimetizando, ocultando e até mesmo mascarando os achados de eletrocardiograma. Né? Vejam aqui nesse caso, esse aqui poderia ser confundido com uma extrasístole, por exemplo, ventricular, ou esse daqui com uma extrasístole atrial, ou algo parecido, ok? Mas, na realidade, são artefatos. Os aparelhos são extremamente sensíveis e captam não apenas a atividade elétrica do coração, mas também o quê? Sinais elétricos musculares. São chamados miopotenciais, né? Então, também, interferências ambientais e também problemas, às vezes, na fixação dos eletrodos. Tudo isso pode ser registrado pelo eletrocardiograma e que vai interferir na leitura. Então, o ECG, ele registra variações de voltagem na pele, né? Então, o que torna suscetível a qualquer interferência externa, quer seja de equipamentos ou, de repente, interna, que é movimentos do próprio paciente, né? Então, vejam aqui esse traçado. Ele, digamos assim, nós falamos, é um traçado sujo. O que é um traçado sujo? É que nós não temos condição de analisar, por exemplo, esse trecho entre os dois complexos QRS, tá? Porque eles estão com muitos artefatos. Então, para diminuir, muitas vezes, eliminar esses ruídos que nós chamamos, né? Então, verificar, primeiro, se há uma quantidade suficiente de álcool ou gel condutor na condição do eletrodo paciente, né? Equipamentos com a tecnologia wireless podem ajudar, né? Quanto menos fio, melhor. Nós sabemos que, às vezes, até o balançar do fio pode dar uma certa interferência. Verificar se há equipamentos próximos, como bisturi elétrico, ultrassom dentário, etc. Verificar se os conectores estão em contato com a pele do animal. Muitas vezes eles estão presos ao pelo, né? Principalmente o eletrodo vermelho, né, que nós chamamos que é o realimentador para os aparelhos digitais, né, que é fixado no membro anterior direito. Pois ele também carrega uma certa corrente alternada, né? Principalmente se o animal tiver onde? Em decúbito lateral direito. Mais aí uma preocupação com essa posição, né? Então, podemos também fazer com que o auxiliar, né, que está manuseando o cão, ou o tutor, né, responsável, né, que está contendo o animal, né, que ele pise, por exemplo, num tapete de borracha, para isolar um pouco, né, a condutibilidade elétrica do ambiente. E verificar se os eletrodos estão firmemente fixados no cabo. Tremores musculares. São deflexões não regulares e aleatórias, como isso daqui. Comum em animais que apresentam-se agitados, nervosos, temerosos ou com frio, né? E pode, obviamente, simular arritmias atriais e ou ventriculares também. Então, como amenizar, ou às vezes até eliminar esse artefato? Bem, vamos lá. Primeiro, tornar o ambiente mais calmo possível. Sabe aquela história? Muita gente falando, ou às vezes muitos responsáveis do lado, ou um entre-sai do pessoal da equipe médica, um lugar mais tranquilo possível, ok? Solicitar a presença ou a ausência do tutor, dependendo de cada caso, né, para acalmar o pet. Aquecer o ambiente, se a temperatura ambiente estiver muito baixa, ok? Afrouxar o cabo, muitas vezes diminuindo a tensão do conector junto à pele do animal, o coitado, ele se sente um pouquinho esticado, puxando um pouquinho a pele, ele começa a tremer, ele entende, não dá para ele reclamar, né? Óbvio. Tentar ganhar a confiança do animal, por exemplo, acariciando um pouquinho a região da faringe, da face, uma leve pressão, de repente, sobre o peito, uma massagenzinha, até um assobio para distrair, né, enquanto faz o registro do eletrocardiograma.
Certificar-se que os membros dos cães estejam relaxados e sustentados, né? E, se for o caso, também tentar segurar os membros um pouquinho, né? Em último caso, para tentar dar mais segurança para o nosso paciente diminuir o tremor, né? E se a mesa estiver balançando, não esquecer que podemos colocar um calço, né? E por incrível que pareça, o ronronado dos gatos também pode gerar artefato. Então, uma solução, uma sugestão, uma solução à base de álcool, né? Passado levemente sobre o nariz, um ligeiro assopro, pode, de repente, fazer que eles cessem esse tipo de o ronronado, né? E claro, gente, escolher uma posição em que o animal relaxe melhor. Não tem uma regra. Cada paciente é um. Bem, sobre movimentos respiratórios. Às vezes eles provocam um sobe e desce, assim, da linha de base. Ok? Coincidindo muitas vezes, ou na maioria das vezes, com as fases respiratórias. Bem, para amenizar esse tipo de artefato, nós podemos, ao contrário, né, às vezes diminuir a temperatura do ambiente, se ele estiver arfando muito, né, principalmente os cães. Para animais hemodinamicamente descompensados, posicioná-los em estação ou decúbito external, decúbito lateral direito é um risco. Às vezes, delicadamente fechar a boca, né, dos cães por uns 3 ou 4 segundos, já é suficiente para registrar alguma coisa, já que se tiver realmente um exame difícil de ser registrado, né? Ou promover uma leve pressão na região cervical ventral por alguns segundos durante o registro, né? Para o animal também ficar um pouco mais relaxado. O uso de antitérmicos, caso haja hipertermia, é válido, né? O uso de broncodilatadores, muitas vezes, pode ser indicado, porém, temos que respeitar o tempo de ação dos fármacos. Não adianta eu aplicar uma dipirona e depois fazer o eletrocardiograma 5 minutos depois, ok? Para animais que apresentam efusão pleural, por exemplo, uma toracocentese, obviamente, que diminuirá esse artefato, claro, né? Existem também os movimentos involuntários, que são aqueles provocados assim por tosse, dor, ou às vezes um movimento corporal, né? Que são deflexões também variáveis, às vezes até grandes, que muitas vezes produzem alterações no traçado que mimetizam às vezes até alguma extracístole ventricular, por exemplo, nesse caso, né? Isso aqui também é um movimento involuntário. Então a gente sempre, o ideal é a gente sempre ficar perto do paciente, olhando para o paciente e olhando para o eletrocardiograma para poder observar se tem relação o movimento com o que está aparecendo no eletrocardiograma, né? Por isso, recomendo-se acompanhar em tempo real os nossos pacientes. Bem, uma coisa importante é a troca de eletrodos. Bem, é uma situação muito mais comum do que se imagina e um grande transtorno para quem faz telemedicina, ou seja, para quem está do outro lado, que é o meu caso, que faço laudos, né, recebo, que muitas vezes a gente não tem plena certeza se é uma troca de eletrodos ou, de repente, um desvio real de eixo cardíaco. Então, o principal indício que houve essa troca é quando há desvios de eixo da onda P mais do complexo IRS. Quando os dois estão desviados, desconfie. Ok? Então, veja bem, nesse caso aqui, ó, temos uma onda P negativa em QRS negativo em D1. Os dois negativos aqui, quer dizer, o eixo está desviado para a esquerda. Tanto da onda P quanto do complexo IRS. Duvide. Né? Dá uma checada ou registra de novo o eletrocardiograma. Ainda mais quando tanto a onda P quanto o complexo QRS estão negativos em D1 e AVF. Ou seja, não está mais a onda P negativa só em D1 e AVF, em D1, ok? Mas também em AVF, significando que há um extremo desvio de eixo cardíaco. Bem, para certificar-se que houve essa troca, ou repete o ECG, né? Ou comparar também os planos frontal
e pré-cordial, né, ou seja, plano horizontal, né, é uma boa dica. Caso não haja concordância entre os planos, certamente houve uma troca. Vamos lá. Tá. Então vamos aqui. Ó. Esse aqui é um registro, né, de um ECG. Se não houver concordância entre o plano frontal, que é aqui de D1 a VF, tá, pessoal? E o plano horizontal, que é o que está embaixo aqui, ok? Deve ter havido troca de eletrodos. Tá? Vamos ver por que aqui. Vejam aqui. Aqui tem um desvio de eixo cardíaco para a direita, tá ok? Ó, onda P negativa e complexo QRS negativo, ok? Com desvio de eixo cardíaco para a direita. Porém, no plano horizontal, também deveria aparecer isso aí. Como que apareceria esse achado? Normalmente, as ondas do lado direito do coração não seriam negativas. Tá vendo? Complexo QRS. Tanto em RV4, veja a importância de termos uma derivação do lado direito, e também V1, não seriam negativas, porque aí vê que há um predomínio do ventrículo esquerdo sobre o direito, que seria o normal, mas não está batendo com o plano horizontal, com o plano frontal daqui de cima. Então, deveria ser que, se fosse para haver uma concordância, deveria os complexos QRS serem positivos, ok? Nas pericordiais direitas. Isso não está ocorrendo. Está havendo uma discordância. Houve troca de eletrodos. Okay? Então, esse aqui é o traçado do mesmo cão, ok? Agora corrigindo a troca de eletrodos dos membros do plano frontal. Então, aqui embaixo não mudou nada, tá? Não mudou absolutamente nada. Mas aqui vejam que, ó, D1 já está com onda P e complexo QRS positivo. Agora sim, há uma concordância entre os planos frontal e horizontal. Bem, para finalizar, eu quero dizer que existe um novo método para registro de eletrocardiograma, recente, que é o chamado método Lond. O que seria esse método Lond? É uma nova proposta da colocação de eletrodos que contrapõe o método tradicional de registro de cães. Contrapõe tudo o que foi falado até hoje, ok? Mas que vale a pena a gente comentar, né? Então, essa contestação, né, porque, segundo, né, a teoria desse novo método, o método antigo é uma adaptação da cardiologia humana, o qual não leva em consideração o quê? A conformação anatômica e eletrofisiológica do coração da espécie canina. Ok? Então, a teoria se baseia no fato de que os planos anatômicos de um bípede, que somos nós, os humanos, não pode ser igual ao de um quadrúpede. Faz sentido. Veja aqui, está na fonte, né, da tese do Dr. Marcelo Lond, ok? Então, nesse caso, seria algo totalmente diferente. Então, a disposição para os eletrodos no plano frontal, ou seja, aqueles que seriam colocados nos membros, ok? Seria dessa forma, nesse método. O vermelho, dorsal, a cartilagem escapular. O amarelo, na região dorsal da última costela flutuante. O verde, no processo chifoide. E o preto, aqui, no membro torácico esquerdo. Já a disposição dos eletrodos pré-cordiais seriam da seguinte forma. Okay? Os eletrodos colocados no espaço intercostal esquerdo, do lado esquerdo, né? Mas bem próximo, ou próximos mesmo, né? À junção costo-condral. Ok? Então, já pertíssimo já aqui do externo. Ok? Então, vejam aqui. Tanto V1, V2,
V3, V4, V5, V6, cada um nos seus respectivos espaços intercostais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vejam bem, todos encarreados, todos em linha reta. Ok? Então, essa é uma metodologia única e original, ok? E com essa nova disposição de eletrodos, a eletrocardiografia pode ressurgir aí como uma evolução necessária e promissora, né? Nós vamos ver com o passar do tempo, configurando-se um meio diagnóstico mais fidedigno, de repente, para a cardiologia veterinária, principalmente no tocante a sobrecargas ventriculares e a bloqueios de ramo, ok? E bloqueios divisionais. Ok, pessoal? Só finalizando que também para quem tem interesse nas arritmias, nós temos aí uma coisa bem interessante, que é um aulão de arritmias, com quase 4 horas, né? A pessoa também, ao adquirir o aulão, também automaticamente ganha aí no nosso livro de arritmias, né? É só acessar o site para os interessados. Eu deixo a todos um grande abraço e estou à disposição para qualquer dúvida.